estamos de volta com mais um episódio da Shake and Bake. Seja bem-vindo, Kiki. Como que você tá? Tô bem, tá mais uma semana, mais uma vitória dos Steelers, então estamos bem, com certeza. Pô, na verdade, estou vendo, nós dois estamos de sorrisos de orelha a orelha hoje para a gravação desse episódio. Tô muito animado para falar um pouco de futebol americano, um pouco da semana 11 que passou, dos melhores jogos que nós tivemos e das zebras também que aconteceram. Antes de mais nada, eu queria refrisar aqui que eu estava calculando, baseado no nosso último episódio dos palpites, de todos os jogos que tivemos nessa janela da NFL, somente um que nós tivemos um palpite que não deu certo, que Uhum. foi o jogo do 49ers. Então, de um, 2, 3, 4, 17 jogos, se eu não me engano, que aconteceram essa rodada, somente um. Se você que está ouvindo esses jogos aqui da análise da semana 11, fica ligado no próximo episódio também, que são dos palpites, onde a gente fala qual time vai ganhar, né, e as razões, né, deles ganharem ou de eles perderem. Então, estamos indo muito bem, Kiki. Com certeza, somente um de 17 tá ótimo. É isso aí. Bom, mas vamos começar a nossa análise da semana 11 da NFL. Foi uma semana muito divertida, uma semana de jogos bons. Começamos a janela na quinta-feira, né? Os Commanders viajaram para Filadélfia e jogaram contra os Philadelphia Eagles. Foi um jogão. Todo mundo estava esperando para ver Jaden Daniels em companhia irem contra Jalen Hurts e companhia também, né? Porque os dois times cheios de talento, cheios de jogadores bons. Mas quem levou foi os Eagles. Os Eagles parece que venceram desde o começo. O foco deles foi a corrida. Barkley correu por 26 vezes, 146 jardas e dois touchdowns. E agora, o Eagles, que divide a conferência da NFC Leste com os Commanders, está à frente por um jogo dos próprios Commanders. O que você achou desse jogo, Kiki? Eu achei que, assim, a conclusão que eu tiro do jogo é que tem uma diferença entre um time que está se reconstruindo, né? E assim, para obter o sucesso, e um time que já tem vindo de sucessos e está continuando a demonstrar que tem o mesmo resultado. Então, assim, mesmo com todo o hype do Jaden Daniels, que com certeza é para ter, é um quarterback, é novato, é muito bom, mas a gente vê que o Washington ainda não está pronto contra times que já demonstraram sucesso no passado. Então, eu acho que a gente precisa dar um pouco mais tempo e ter um pouco de paciência com o Commanders, que eles vão chegar lá ainda. Parece que tem alguma coisa, né, com esses times que estão se reestruturando, que para se consolidar lá no topo precisa ganhar desses times difíceis. Infelizmente eles vêm de uma derrota, né, para os Steelers, perderam para o Eagles, então tá um pouco complicado eles se provarem. Mas vamos focar um pouco no Saquon Barkley, que ele é o running back, o corredor dos Eagles. Ele foi draftado em 2018 pelos Giants como a segunda escolha no draft da NFL. É bem difícil um corredor ser escolhido tão alto igual ele foi. Já é a quarta temporada esse ano que ele bate mais de 1.000 jardas percorridas e ele já tem mais de 8 touchdowns. Que, na sua opinião, ele saiu dos Giants e foi para os Eagles. Como os Eagles já eram um time bom, né? Mas como que a chegada do Barkley nos Eagles abriu a oportunidade para esse time ser melhor ainda do que eles já eram? Se eu não me engano, antes era o DeAndre Swift, que era o Era. running back dos Eagles. Como que a chegada do Barkley afetou esse time no seu ponto de vista? Ele traz mais ameaça ainda. Assim, eu me arrisco a dizer que a ameaça do Saquon Barkley no ataque do Eagles é maior do que qualquer outra ameaça no ataque deles. Maior do que o Jalen Hurts, maior do que o A.J. Brown e o Devontae Smith.
no momento, né? Pelo que a gente está vendo. Então, assim, quando você já joga contra um time que dá trabalho, um time que o O-line, que são os caras que protegem o quarterback e o corredor, né, o running back, o time que possui uma das melhores linhas de ataque, né, da liga, e você adiciona uma arma tão forte atrás, a gente deveria já saber que ia dar certo, né? E assim, né? para mim, na minha opinião, o Saquon Barkley, ele ainda está, ele está em primeiro para ganhar o MVP no ano, na minha opinião. Nossa, muito bem. Eu achei tão interessante no primeiro jogo do Eagles, eu lembro. O Eagles já mostrou, o foco vai ser o Barkley. E tem sido. Como é interessante o cara chegar e já se tornar o foco, né, num ataque tão bom. Os Cowboys viajam para Washington no próximo jogo e pegam os Commanders. Então é um jogo de recuperação aí para os Commanders. E os Eagles viajam para Los Angeles e pegam os Rams na próxima semana. Próximo jogo da janela, o Raiders viajou para Miami e pegou os Dolphins. E o Dolphins cumpriu o dever de casa. Todo mundo que joga contra o Raiders parece que ganha. E o Dolphins foi lá e cumpriu esse dever. Mas parece que o ataque está clicando. Se você olhar nos últimos jogos, foram mais pontos, mais oportunidades. Tyreek Hill caiu na end zone. E o Tua, ele acertou 28 passes de 36 para 288 jardas e 3 touchdowns. Parece que ele estava bem solto. O John Smith, que é o tight end, né, do Dolphins, teve 2 touchdowns e 100 jardas. Então foi uma surpresa nesse jogo. Mas tem uma mudança do Dolphins do ano passado para esse Dolphins, que são as jogadas longas, né, Kiki? Ano passado a gente via aquelas jogadas gigantescas pro Tyreek Hill, pro Waddle, e hoje já é mais passe curto. Você acha que esses passe curtos são para proteger o Tua, porque ele teve uma concussão séria, né, a terceira já da carreira dele? Ou seja, passe rápido, ele fica menos tempo ali no pocket, menos chance de ser derrubado? Ou você acha que é a estratégia mesmo do Dolphins esse ano fazer esse esquema de ataque aí de passes curtos ao invés das bolas longas? Eu acho que é uma estratégia, na minha opinião, porque a gente sabe que a estrela, assim, a es- eles têm vários jogadores ofensivos que são muito fortes, mas a estrela do time, eu diria que é o Tyreek Hill, né? Então, só que ano passado eles já tiveram o Devon Achane estourando como um corredor, como um running back, e no draft eles draftaram mais um running back no Jalen Wright. Então eu sinto que eles estão percebendo, tipo, tá bom, a nossa estrela é o Tyreek Hill, mas o jogo não pode ser sempre só nele. A gente não pode só dar passes longos pro Tyreek Hill, porque a gente não tá chegando aonde a gente quer chegar. E com essas novas armas ofensivas que eles adquiriram, principalmente nos running backs, que são os corredores, eu acho que fica muito fácil deles darem esses passos curtos até mesmo para os corredores que saem pelo lado e o Tua já solta ali perto. Eu acho que tem sido uma estratégia. Eu concordo. E que interessante, né? O Dolphins é um time bom para pegar corredores novos. Eles têm um olho bom para corredor rápido e novo, que eles sempre tem alguém no banco que vai ser mais rápido do que o próximo, né? Os Dolphins recebem os Patriots e Drake May em casa, novamente, e os Raiders recebem os Broncos, né, que está numa fase boa, em casa também. Outro jogo foram os Browns viajando para New Orleans contra os Saints. O jogo que, na verdade, é para ver quem tá pior, né? É aquele jogo para saber, eu sou melhor que você é pior que eu, que os dois times estão numa fase difícil, mas Derek Carr parece que ele. Eu gosto de comparar o Derek Carr meio que com o Baker Mayfield, assim. São quarterbacks de força, de passe, mas que qualquer arma ali no ataque eles se viram. Eles fazem o negócio acontecer. A arma desse jogo se chama Taysom Hill. Taysom Hill, que foi draftado da BYU, né, na Universidade lá em Utah, nos Estados Unidos, foi draftado pelos Packers em 2017. E ele é um jogador raro, né, Kiki? Porque ele é um tight end no papel,
mas ele é um quarterback também, ele lança a bola, ele recebe e ele corre, tá? Então nesse jogo ele teve 3 touchdowns e explodiu, né? Qual foi sua reação aí com o Taysom Hill explodindo essa semana? Ele teve 138 jardas, né, para um tight end. Eu vi um lance até mesmo que eles usaram ele, igual você estava falando, só que usaram ele como quarterback e ele conseguiu fazer um lance super bonito, assim, jogou longe até a bola. Então, assim, eu acho que assim, principalmente por causa de contra quem foi, contra o Browns, que, querendo ou não, é um time que está recaindo, né? Tipo, eles não têm uma defesa que está boa, não tem um ataque que está bom. Então, eu acho que abre a oportunidade para outros jogadores que não são estrelas a aproveitarem para dar o melhor nesses momentos. É isso aí. E pensando assim agora nos dois times, né, dessa temporada aqui, qual dos dois, né, a gente falou que eles estão ali, um perto do outro, qual dos dois você tem mais esperança, né, no futuro? O Saints ou o Browns? Não só nessa temporada, mas olhando para frente, olhando como a franquia, né, de cada time. Eu diria que o Saints, principalmente porque os Saints, eles começaram bem, né, a temporada. Uhum. Eles começaram bem, eles não estavam mal. Os dois primeiros jogos, se eu não me engano, fizeram mais de 40 pontos, né? Eles tinham recebedores de bola que estavam se tornando um, muito bons, assim, no olho do público e da liga, mas se machucaram. Eles têm o Alvin Kamara, eles têm o Derek Carr, e a defesa é sólida. Já o Cleveland, eles não começaram bem, não estão bem, e eles fecharam um contrato milionário com o Deshaun Watson, que não demonstrou que é bom, né? Tipo, não demonstrou que ele vale esse valor e se machucou e está fora, né? Então eu acho que está muito mais complicado para eles. Isso aí. O Steelers ele viaja para Cleveland para jogar contra os Browns e os Saints entram no bye week, né, na semana que vem. O próximo jogo da janela, os Colts viajaram para Nova York e ganharam dos Jets de 28-27. O Anthony Richardson parecia o Anthony Richardson que a gente acha que ele é, né? Teve 3 touchdowns, sendo dois de corridas, e o Jets continua nessa fase terrível. Não tem mais esperança para esse time. Falando nisso, saiu hoje, no dia de gravação, a notícia de que eles mandaram embora o GM deles, né? O General Manager. Então, só em procura de quem mandar embora, quem continuar culpando, né, por todos esses erros, então eles mandaram mais uma pessoa. Mas vamos focar no Colts. O que que você achou do Anthony Richardson nesse jogo? Nós falamos no episódio passado que o Colts deveria jogar para o Anthony Richardson, em vez do ao contrário, e parece que isso aconteceu. O que que você achou desse Colts nessa apresentação e olhando para o futuro? Como você vê Anthony Richardson e esse ataque crescendo? Eu acho que assim, eu acho que foi bom pro Anthony Richardson eles colocarem ele no banco e colocarem o Flacco. Porque eu sinto que esses caras, eles são muito motivados por competição. Então, muitas vezes, quando o cara tá lá titular, ele não sente aquela pressão de que ele pode perder o lugar dele. Ele não se sente pressionado, muitas vezes. Até mesmo teve o jogo que ele falou que ele cansou e ele saiu, foi pro banco. Então, eu sinto que quando o cara vê, putz, tem alguém que pode pegar meu lugar, é daí que ele sente a necessidade de realmente dar o máximo dele, né? Então, eu gostei e eu sinto que ele fazendo 2 touchdowns correndo, a gente vê muitos times usarem os quarterbacks para corrida, principalmente para fazer o touchdown, o tush push do Eagles, né? A gente tem o Josh Allen correndo até Patrick Mahomes, a gente está vendo agora o Justin Herbert. Então eles precisam soltar ele. E tem uma coisa que eu sinto do Colts que eles precisam decidir que para mim é um pouco parecido com o Packers.
Eles não sabem quem é o wide receiver one, quem é o wide receiver two, wide receiver three. Eles, assim, isso. Ah, mas é porque eles têm muita gente. É porque eles têm vários caras. Mas se você não dá o volume pro que realmente vai se responsabilizar por aquilo, parece que fica um pouco desorganizado. Tipo, eles assim, pelo que a gente sabe, o Michael Pittman Jr. é para ser wide receiver one, né? Ele fez 46 jardas de recepção contra o Jets e teve dois acima dele, o Alec Pierce e o Josh Downs. O Josh Downs fez 84, o Alec Pierce fez 74. Então, tipo, eu sinto, o Colts, eles são um time bom, são um time com muitas peças. Eles precisavam se organizar, que eles iam ser muito melhores, assim. Mas foi uma grande vitória e pro Jets, eu não sei mais o que falar do Jets, né? É difícil, é um caso Né? perdido. Nossa, nem fale, é quase perdido. Eu tava pensando no Colts e eu acho que o Michael Pittman foi um fracasso esse ano. Eu não sei se a culpa é dele, mas eu gostaria de ver uma mudança no wide receiver do Colts, sabe? Manda o Michael Pittman para algum lugar, chama um outro cara que tá querendo sair do seu time, sabe? Vá atrás de um novato no ano que vem, um wide receiver para se tornar esse wide receiver um. Eu acho que precisa de uma mudança ali naquele time. Não tá ligando, não tá funcionando certo, assim, do jeito que a gente espera que funcione. Os Colts recebem os Lions na semana que vem, só isso. E os Jets vão descansar, repensar na vida deles e tentar sair desse buraco. O próximo jogo, os Vikings viajaram para Tennessee e jogaram contra os Titans, ganharam de 23-13. Eles não impressionaram, de novo, parece que o Vikings na segunda metade do ano começou a ficar meio assim, ganhando por pouco, não tá naquela mesma liga que tava com o Sam Darnold. Ele fechou que inclusive um contrato de um ano com os Vikings, porque os Vikings têm o J.J. McCarthy, né, que tá se recuperando Uhum. de uma cirurgia que foi a escolha do first round deles como a seleção número 10 do draft. Você vê Sam Darnold jogando bem, mas colocando medo nesse começo de temporada no ano que vem para o J.J. McCarthy? Ou você acha que o lugar de quarterback do Vikings já é do McCarthy e nós vamos ver ou uma troca do Sam Darnold ou ele vai ser o banco no ano que vem? Eu acho que o Sam Darnold, ele tem jogado bem. Eu não sei exatamente falar o porquê que o Vikings deu assim, não tá na mesma pegada que eles começaram a temporada. Pelo menos eu que tenho lá o Aaron Jones no Fantasy, que é no jogo, né, da NFL, ele deu uma diminuída de produtividade grande nesses últimos jogos. Então, eu acho que é o ataque por inteiro, até mesmo a defesa, eu acho que é o time inteiro parece que deu uma diminuída. Mas eu acho que assim, o Sam Darnold no ano que vem, se o J.J. McCarthy ele estiver saudável, ele vai ser banco. Pela questão de que o Vikings escolheu o McCarthy como o 10º pick do draft, sabe? Se fosse um quarterback assim do segundo round, ou que eles não tivessem pago tão caro para ter ele, eu acho que até eles poderiam deixar o Sam Darnold por mais tempo. Mas como eles pagaram tão caro, eu acho que não é uma justificativa suficiente para falar que vai deixar o Sam Darnold, tipo, dentro do campo e o McCarthy no banco. Né? Eu vejo uma oportunidade para o Vikings trocar o Sam Darnold também para algum time que está precisando, porque ele já provou que ele é um quarterback número um, sabe? E o Vikings, eu já ouvi falar, e é uma coisa que é comum, que falam que a temporada da NFL começa depois de outubro. Até Uhum. outubro ali é tudo novo, mas depois os times já sabem o que esperar. Os times que continuam vencendo são os que se adaptam e fazem mudanças, né? No Uhum. ataque, na defesa. Então eu acho que o Vikings é aquele time que surpreendeu todo mundo, mas todo mundo já está meio que
descobrindo Pegando. eles. Mas eles ganharam, né? Não estamos aqui para falar mal deles, eles ganharam. Vitória é vitória. O Titans recebe o Texans no próximo jogo e o Vikings vai para Chicago para jogar contra o Bears. Falando em Bears, um minuto de silêncio pro Bears, que recebeu o Packers e perdeu de 20-19. Pra falar a verdade, esse jogo até me impressionou. Eu falei, nossa, o Bears tá ligado, o Bears vai ganhar Aham. do Packers finalmente, depois de 10 jogos perdendo. Todo esse tempo o Aaron Rodgers falava que ele era o pai dos Bears, que ele era dono deles. Eu falei, hoje é o dia que o Bears ganha, mas não aconteceu. E você sabe, né, que o que aconteceu naquele finalzinho? Explica pra gente como foi pra você e a sua reação. Dá dó, né? É difícil porque, nossa, eu vi as reações assim dos torcedores, assim, dá dó deles, porque eles, o Packers e o Bears são meio que rivais, né? E faz muito tempo que eles não conseguem ganhar do Packers, muito tempo. E o jogo tava meio que ganho, faltava segundos e era o último lance, e eles iam fazer o chute para passar, para ganhar 3 pontos e acabar ganhando o jogo. E o chute acaba sendo bloqueado pela defesa. Eu não sei, foi igual do Chiefs contra o Broncos, né? Eu vi um cara no Twitter, um fã do Bears. Na semana passada, ele comentou depois do jogo do Chiefs falando: se acontecer isso com o Bears na semana que vem, eu nunca mais vou entrar nesse aplicativo. E aconteceu Não exatamente. acredito. Daí ele colocou, depois do jogo do Bears, ele colocou, tipo, deletando a minha conta. E assim, Pelo menos ele cumpriu. assim, a gente sabe, tipo, a gente estava animado pro Bears essa temporada. Eles têm um ataque cheio de gente e a defesa deles estava indo muito bem. Então, assim, eu não sei, E ainda eles tá a jogam, defesa indo bem, né? sim, eles jogaram bem, mas às vezes eu acho que, sinceramente, assistindo os jogos, eu começo a ver o valor de ter uma comissão técnica boa, sabe? Uma comissão técnica que vai tentar prever o máximo possível o final do jogo, os detalhes Uhum, do final do jogo, sabe? E eu uhum. acho que isso é É. muito importante e muitas vezes a gente vê nesses times que têm os jogadores e não conseguem atingir sucesso. E eu sinto muitas vezes que a comissão técnica está faltando alguma coisa. Próximo jogo, na verdade, não foi um jogo, né? Foi uma guerra Atropelo. aqui de 1.000 homens contra um. Alguém anotou a placa, né, desse caminhão dos Lions que passou por cima do Jaguars lá em Detroit. Os Lions ganham por 52-6, né? Ainda conseguiram colocar 3 field goals do Jaguars, surpreendente. Depois de jogar 5 interceptações no último jogo, Jared Goff errou só 4 passes dos 29 que ele jogou. Jogou por 412 jardas e 4 touchdowns. Surreal a apresentação dele nesse último jogo. O que você achou do Goff e dos Lions, Kiki? E fale pra mim, aqui nesse momento, quem da NFC, qual time consegue parar ou impedir o Lions de chegar ao Super Bowl esse ano? Lembrando que na NFC nós temos Eagles, Commanders, não vou nem falar o Cowboys, né? Cardinals, Rams, Vikings, Packers, Falcons e Buccaneers. Quem consegue parar esse time e impedir eles de chegar ao Super Bowl esse ano? Primeiro, sua recapitulação do jogo. Então, primeiro, em relação ao Goff, eu acho que ele se redimiu do jogo anterior, que ele jogou, né, 5 interceptações, né, demonstrando que ele consegue ser bem preciso, né, passando a bola e administrando o jogo dentro de campo. E assim, também com tantas opções que ele tem,
eu acho que o trabalho fica um pouco mais fácil, né? São muitos. Amon-Ra St. Brown, junto com o Jameson Williams, tem o Sam Laporta, tem Jahmyr Gibbs, tem David Montgomery. É muito carregado o ataque. E é, em relação aos Lions, eles se provaram mesmo, né? Que, tipo, que eles são o time para bater. Na NFC, com certeza, eu acho que o único time que a gente pode falar assim que daria trabalho, eu acho que é o Eagles. O Eagles é o único time que daria trabalho, mas ao mesmo tempo, eu diria o ataque tá meio que de igual para igual, mas eu sinto que a defesa do Lions ainda tá um passo à frente da do Eagles nessa temporada. Então, se eu tivesse que escolher, eu diria que seria o Eagles, ou desculpa, o Lions que ganharia, mas não tem um time, eu acho, que vai impedir o Lions de ir para o Super Bowl. E não só isso, eu acho que o Lions tem grandes chances de ser campeão esse ano. Grandes chances. É. Engraçado que eu tava olhando aqui, o Eagles não enfrenta o Lions esse ano. Então, se eles. É muito provável que eles sejam os favoritos para a final da NFC. Se eles se enfrentarem, não vai ter histórico, assim, para se basear entre os dois. Não Aham. vai ter. Ah, nós Como... testamos isso contra eles, nós fizemos isso e não deu certo. Então, que vai ser o jogo. Imagina aquele jogo. E, nossa, mãe, imagina só. Gibbs, Montgomery, Saquon Barkley. Gente, é tipo assim. Tudo para chegar na final e perder pro Mahomes. Brincadeira. Ai, ai. Pior que é Mas sempre ó, assim. vamos por respeito. Vamos por respeito no nome do Goff. Ele está em número 3 nas casas de apostas de chance de ser o MVP desse ano. Número Nossa, 3. Na minha caramba. opinião, na minha opinião, um cara que joga, eu gosto dele. Ele tá jogando super bem, mas um cara que conseguiu jogar 5 interceptações num jogo não dá pra ganhar o MVP. Uhum, Não dá. Na minha é, opinião, não existe cabimento. Foi um jogo uhum. muito feio que aconteceu no último jogo. Se fosse 3, tudo bem, mas 5, 5 é bastante, Goff. 5 é muito, E eu você acho que perdeu sua assim, chance. ainda coloca assim um receio dentro da cabeça do torcedor, tipo, pô, e se acontecer isso na final da conferência, Uhum, sabe? é. Então, a Ainda gente mais com pode a dupla perder. de corredores que eles Sim, têm. Precisa sim. forçar tanto passe, Ah, sabe? Enfim. Mas como eu falei, os Colts recebem os Lions e os Jaguars vão, junto com os Jets, pensar um pouco na vida deles e ver o que eles podem fazer para melhorar essa temporada. Na verdade, não tem muitas opções, principalmente com o Lawrence não jogando. No próximo jogo, os Rams foram para New England e ganharam dos Patriots por 28-22. E o Drake May jogou bom de novo. Jogou bem de novo. É um quarterback que está sólido. Mas os Rams ganharam. Stafford e a dupla Puka Nacua e Cooper Kupp brilharam. Puka teve um touchdown surreal, não sei se você viu, que ele faz um route para end zone e ele corta para o lado e ele faz um mergulho de peixinho, pega a bola no ar. Esse estilo de recepção é até perigoso, porque a hora que o cara cai no chão, ele precisa proteger a bola embaixo, para a bola não tocar no chão, na grama, né? No campo. E quando ele faz isso, o efeito disso, às vezes, causa lesões nas costelas. E ele, depois de receber essa recepção, até ficou um pouco sentado depois no sideline, mas ele conseguiu voltar para o jogo e ficou bem. O Rams tinha 10% de chance de ir para os playoffs antes dessa semana, tá? E eles estão, nesse momento, em eles estão em oitavo no NFC. Para quem não sabe, 7 times da AFC e 7 times da NFC vão para os playoffs. Eles estão atrás dos Commanders e dos Packers. Eles estão atrás por 2 vitórias, né? Então, como que você acha assim, mesmo com o time funcionando,
Você acha que as chances deles de irem para os playoffs ainda está viva nessa temporada? Sim, eu acho que ainda tem chance de conseguir ir para os playoffs. Vai depender muito do calendário deles, eles em relação aos times que estão competindo por essas próximas, né? Essas colocações Essas para ir vagas, para os né? playoffs, essas É, vagas, isso. enquanto você estava falando, eu pus aqui, ó, vou falar para você, eles enfrentam os Eagles na semana que vem, daí Saints, daí Bills, daí 49ers, mas os últimos três são bons, Jets, Cardinals e Seahawks, né? Então, um pouco difícil, né, o calendário, só para você ter mais É, eu informação. acho que eu acho que tem chance deles conseguirem entrarem nos playoffs. Talvez na última posição, tirando o Packers. Eu não sinto o time do Packers muito forte esse ano. E assim, eu acho que fica meio que pau a pau, fica bem igualado a competição para entrar ali no final. É, eu também acho que ainda tem jogo na frente para eles poderem provar, porque eles fazem parte daquela combinação que eu falei, sabe? Um pouco. O quarterback é bom, a defesa tá jogando bem, e eu gosto do técnico deles, o Uhum. McVay, se eu não me engano o nome É, ele é dele. bom. Ele é um bom play caller, né? Chama boas jogadas. É, como eu disse, os Patriots viajam para Miami e jogam contra os Dolphins na semana que vem. E os Rams recebem os Eagles em Los Angeles. Próximo jogo da janela foi o meu lock da semana. Steelers e Ravens. E eu falei, Steelers do Kick vai ganhar esse jogo. Vai ser aquele jogo duro, aquele jogo na lama, aquele clássico dos Steelers de defesa, um jogo quebrado. E foi isso que aconteceu. Mais um pontinho pro time do Neto. Lock da semana deu certo, mas quem tá feliz mesmo é você, né, Kiki? Com essa Hum. vitória dos Steelers, que venceu por 18-16, né? Foi um jogo trancado, como a gente esperou. Mas, Kiki, você que acompanha os Steelers, como foi esse jogo pra você? E fale pra mim, nessa competição de times bons, super bons, times favoritos a irem pro Super Bowl, por que que o Steelers ganhou? E por que que o Ravens perdeu? Vamos começar aí pelos Steelers, do Não, seu ponto assim, de vista. eu fico muito feliz pela vitória. Eu vi muitos assim torcedores do Ravens falando que os Ravens cometeram vários erros e eles cometeram sim, eles fizeram Mas muitas por quê? faltas. É porque eu acho Hum, que é um pouco falta de técnico e também porque é um jogo agressivo de Pittsburgh Steelers e Ravens. É um jogo de muito contato e de é, é, briga, eu, eu sinto que é o time que está mais bem preparado, sabe, para isso. E assim, mais melhor treinado. Assim, ao mesmo tempo que eu fico feliz da vitória, né? As minhas reações foram essas. Eu fico feliz com a vitória porque a gente ganhou de um time que vem ganhando de vários times, mas ao mesmo tempo eu me preocupo um pouco com o ataque dos Steelers porque muitas vezes eles vão bem, mas do nada parece que apaga o ataque. Eles, tipo, não funciona mais nada durante, assim, 2 quartos tipo, por bastante tempo não funciona nada, sabe? Então, eu fico um pouco preocupado com isso, com os Steelers. Se eles querem realmente estar lá em cima, eles precisam, assim, fazer com que o ataque deles seja um pouco melhor. A gente tem sorte de ter uma defesa, na minha opinião, a melhor defesa da liga. Assim, na minha opinião. Mas o que eu vejo agora do jogo, por que que o Steelers ganhou, é porque o Ravens, eles vêm para Pittsburgh e eles jogam o jogo dos Steelers. Eu não sei se é o Ravens que falha em conseguir sair dessa, ou se é o Steelers que consegue sempre impor isso. E eu acho que muitas vezes os times que jogam contra o Steelers impõe um pouco desse jogo difícil, de poucos pontos,
e que parece que eles estão controlando o jogo, sabe? E assim, a gente foi contra o Ravens, que é o ataque com mais pontos, com mais jardas, e eles fizeram 16 pontos, né? Isso com um touchdown no final do jogo, entendeu? No final É, do jogo, senão eles teriam feito somente 10 pontos. Então, eu sinto que o, a comissão técnica dos Steelers é muito melhor do que a do Ravens. E essa é a diferença dentro de campo. O que me surpreendeu é que a defesa do Ravens começou a ir bem, estava indo bem durante o jogo. Fez alguns sacks. Agora, eu não sei se é mérito da defesa deles, porque eles não estavam indo bem, ou se é igual eu falei, que o Steelers, o ataque às vezes apaga e não consegue fazer nada, sabe? é. Eu tava vendo aqui, a maioria dos jogos do Steelers é um jogo de pouco pontuação, sabe? E eu concordo com você, eu acho que a estratégia deles e do Mike Tomlin é trazer esses times pra lama, sabe? E fazer aquele jogo difícil. E eu acho que é uma boa estratégia, mas como você falou, é difícil depender só da defesa, né? É, O é. ataque poderia estar um pouco melhor. Sim. Eu acho que uma coisa que o Steelers sempre teve, mas falta um pouco, e eu vejo isso em vários times. Igual você falou, eles começam bem. Normalmente é o passe que começa bem, sabe? Uhum. Aí depois para. O running game, o jogo da corrida, é um jogo que tem que continuar o jogo inteiro É, ajudando. A hora que sim. o jogo da corrida, sei lá, eles deviam usar mais o Jalen Warren naqueles options de passe ou de corrida, abrir mais os corredores ali por trás para ajudar quando perceber, pô, não tá dando pro Pickens, não tá dando o passe pro Mike Williams agora, vamos usar essas armas aí para avançar no campo. Mas eu vi uma estatística no Fantasy, se eu não me engano, o kicker dos Steelers, que ele Uhum. tem mais pontos do que vários jogadores, tipo Jonathan Taylor, tem mais pontos que AJ Brown esse ano, de tanto field goal que ele tem feito. Mas É, assim, não precisa vencer bonito, sabe? sim. Vitória é vitória, e eles ganharam do Ravens. Então, eles estão indo super bem. O, o Steelers viaja para Cleveland e joga contra os Browns. E o Ravens viaja para Los Angeles e joga contra os Chargers, né? É o Chargers que vai ter que lidar com eles na semana que vem no Monday Night Football. E o próximo jogo da janela aqui, que o Seahawks, esse foi o jogo que nós falhamos. Esse foi o jogo que todo mundo falhou, na verdade. Todo mundo escolheu o 49ers para ganhar do Seahawks em casa, num jogo que era muito importante para classificação, porque é um jogo em que os dois estão disputando também, igual a gente comentou sobre os Rams, pelaquela sétima vaga. E nos faltando 12 segundos no relógio, Geno Smith corre e faz um touchdown e vence o jogo para os Seattle Seahawks. Que mesmo com Debo, Samuel e Christian McCaffrey, o 49ers perde. Uma peça importante que ficou fora nesse jogo foi George Kittle. Será, por causa de uma lesão que ele teve na coxa. Você acha que ele é realmente uma peça tão importante para esse time, igual apareceu? Que parece que sem ele, o 49ers não conseguiu clicar nesse jogo. Você acha que foi uma coisa que aconteceu só nesse jogo? Ou eles têm mesmo essa dependência no George Kittle, mesmo com todas essas ferramentas de ataque que eles possuem? Eu acho que assim, o 49ers, eles estão numa temporada um pouco esquisita, assim, sabe? Principalmente porque eles tiveram um problema de contrato com os jogadores no começo da temporada, e daí o Christian McCaffrey se machucou, que é a estrela do time, daí o Brandon Ayuk se machuca e sai, daí o George Kittle se machuca, mas eu acho que assim, então, assim, fica mais fácil para o outro time entender o ataque deles. Eu sinto que o McCaffrey voltou,
mas eu sinto que ele voltou e ainda tá assim, não tá sendo o McCaffrey de sempre. Mas assim, não é que o cara tá jogando mal. O cara teve 27 jardas de recepção e 79 de corrida. Mas a gente sabe como era o McCaffrey no ano passado. Então eu acho que eles né? estão progredindo com o McCaffrey e fica muito fácil, assim, sem George Kittle, sem o Brandon Ayuk e com o McCaffrey voltando aos poucos, fica mais fácil para os outros times. Então, falando isso, a gente sabe, assim, por exemplo, a gente pega o Mahomes com o Kelsey. Quando um time tem um tight end que é muito bom, que faz a diferença, fica muito mais difícil para os outros times, porque é a questão de que os times, normalmente, quando eles jogam vários times, eles não estão pensando, eu preciso marcar muito bem o tight end. Eu sinto isso. É. Então, é como se fosse assim uma arma secreta, assim, que os times não dão tanta atenção. E a gente sabe que o George Kittle é entre os top 3 tight ends da liga. Principalmente times que marcam muita zona, né, na defesa. Se você pensar um a um, né, sempre vai ter alguém ali de olho no tight end, mas quando eles marcam zona, os recebedores, tipo Deebo Samuel e Christian McCaffrey, puxam essa marcação e eles sabem onde vai estar aberto aquele espaço para aquele passe de 5, 7, 10, 12 jardas para o George Kittle. E o George Kittle, depois da recepção, é um monstro, né, que são Ela é muito jardas depois que ele grande. recebe, só até ele cair ele já correu 8, né? Então, foi para mim ele é neste momento pro 49ers ele é a principal peça do ataque. Neste momento, baseado nessa temporada, ele é a peça mais fundamental. Eles ganharam sem Debo, eles ganharam sem McCaffrey, mas eles não conseguem ganhar sem o Kittle. Na próxima semana, o Seahawks recebe o Cardinals, que tá pegando fogo, e o Packers recebe o 49ers. O próximo jogo da janela aqui, que é um minuto de silêncio aqui, pro Falcons, que morreram nesse jogo. Eu não sei o que aconteceu, se eles perderam o voo, chegaram atrasado em Denver, estavam cansados, mas o Denver ganhou de 38-6. Claro que o ano que o Chargers vira a chave e joga bem, o Denver Broncos está lá jogando bem também com a sua estrela, que é o Bo Nix. Para mim, o Bo Nix já plantou o pé de que ele é o QB, um dos top QB dessa liga. E eu não sei se você viu no jogo contra o Chiefs, depois do jogo, né, que o Chiefs ganhou errando o chute lá que foi bloqueado. Depois do jogo, o Sean Payton, que é o técnico do Broncos, e o Mahomes foi até o Sean Payton e falou: vocês têm um dos bons, vocês conseguiram pegar um dos bons, se referindo ao Bo Nix, né? Então, o que que você acha Uhum. do Bo Nix? Será que ele está na corrida para ser um dos rookies do ano? Ele está em segundo lugar, atrás do Jaden Daniels no momento, de chance para ser o rookie do ano. O que você acha sobre o Bo Nix, o futuro do Broncos e essa corrida aí para se tornar o novato do ano na NFL? Eu acho que assim, é igual a gente anda conversando, né? Uma coisa é você demonstrar que você tem muito talento na faculdade e durante os jogos da faculdade. Outra coisa é você ter talento e a mentalidade para jogar na NFL. Você aguentar a pressão, você É, aguentar as batidas, as pancadas dos caras, você ser muito raçudo, você ter uma raça, assim, sabe? Você ter vontade, assim, e você demonstrar isso dentro do campo, que você tá lá para ficar. E eu sinto que o Bo Nix é isso. Ele faz isso muito bem, ele demonstra isso. E em relação à corrida, eu acho que assim, Jaden Daniels ele ainda tá na frente porque ele fez algumas coisas assim que surpreendeu demais, né, todo mundo. Mas a gente vê o Broncos numa crescente, né? A gente vê o Broncos numa crescente é, e a gente vê o é. Commanders vindo de duas derrotas. Então, eu acho que assim, a corrida tá decidida que o Jaden Daniels ganhou, eu acho que não.
Eu acho que ainda tem alguns jogos pela frente e vai ser decidido ainda, mas por enquanto Jaden Daniels ainda tá na frente. Quem que você prefere, Gui? Bo Nix ou Jaden Daniels? Ahn, eu vou falar Jaden Daniels. Eu prefiro Jaden Daniels. É, É tá certo. difícil. É muito difícil. São jogadores. Bom, os dois correm, pra falar a verdade. O Bo Nix é bom na corrida. Mas sabe quando que o Bo Nix ganhou meu respeito? Teve um jogo que o Sean Payton é bocudo demais, o técnico. Sim, Teve um lance contra o Panthers que ele até vira pro, se eu não me engano, é pro Cortland Sutton, que ele deu um fumble e ele fala: Você é muito velho, você já é eu velho, vi. você não consegue mais, sabe? Falando assim pra ele. E ele virou uma vez e chamou a atenção do Bo Nix. E eu vi só o vídeo, não deu pra ver o que ele fala, mas o Bo Nix vira e vai pra cima dele, não pra empurrar nem nada, mas para discutir, para explicar para Aham. ele o que que ele estava pensando. Naquele momento eu falei, meu, esse cara é um cara que, tipo, leva a sério e que ele Sim. tá aprendendo e com o tempo certo, com as ferramentas, ele vai ser um quarterback muito respeitado. Os Broncos viajam para Las Vegas e pegam os Raiders e os Falcons vão pensar aí sobre essa derrota na bye week deles de descanso. O próximo jogo, talvez o mais esperado da semana. Bills e Chiefs, Allen e Mahomes, a revanche da final da AFC no ano passado. O Bills como os favoritos, quer dizer, o Chiefs como os favoritos, né, nos olhos de muitos, os Bills como favoritos nos olhos de outros. Para falar a verdade, muita gente estava apostando no Mahomes e outros no Josh Allen. Foi o lock da semana do Kiki. E fala aí, Kiki, deu certo esse lock? Deu certo. É, foi um jogaço, eu acho, assim, tipo, foi um jogo muito bom e jogo de dois caras que eu diria que são os dois melhores, né, assim, QBs. Eu sinto que o Josh Allen, ele é um pouco subestimado. Ele tem muito talento, sabe? Ele joga muito bem. Ele me surpreendeu durante o jogo. Principalmente com o último lance, né? Que foi a corrida dele para fazer, não o último lance do jogo, mas o touchdown final do Bills, né? Que ele corre e ele não tem medo nenhum, meu. Ele vai de encontro com os marcadores e é uma corrida comprida que ele deu também. Né? E, como você falou, ele joga bem, tão bem que agora ele está em primeiro colocado na corrida de MVP nesse ano, do melhor jogador da liga. Eu acho que você acertou e eu queria focar naquela jogada. Se eu não me engano, era quarta tentativa para 2 jardas e eles estavam ali já no campo na metade do campo ou no campo do Chiefs já. E se eles fizessem o field goal, eles dariam a bola para o Mahomes e se eu não me engano, porque o placar foi 30-21, né? Se você tira o touchdown, tava 23-21. Se eles fazem o field goal, vai para 26-21, dando a bola para o Mahomes, dando a Não. chance do touchdown para vencer o jogo. Parece que voltou na mente É, deles tudo que eles já passaram e eles falaram assim: não, é aqui, é agora, nesse é, momento, é assim que a gente ganha, é nessa jogada que o jogo vai ser ganho. E Josh Allen não só consegue o first down, mas como o touchdown. Naquele sim. momento eu falei, finalmente, finalmente o Chiefs sentiu o que todo mundo sente contra eles. Pô, fiquei É, tão feliz de ver o Mahomes ele, perder. ele não dá a chance, né, para o Mahomes, né? E a gente sabe o que é dar uma chance com 2 minutos no, ou 1 minuto e meio pro Mahomes. É você perder o jogo. Você vai perder o jogo, É tudo que ele né? quer, Então, né? É tudo que ele sim. quer. Então, eu acho que o Josh Allen falou, eu vou fazer por mim mesmo. E assim, ele viu a oportunidade. E eu acho que assim foi muita coragem, porque para eles é o último lance, é o último lance, né? E a gente sabe que um quarterback correr
uma longa distância, assim, tem chances de acontecer fumble, tem muita chance de dar errado, né? E foi uma jogada incrível, né? É, muito bom. Que jogo, que jogo. E cobriu o lock do kick, um ponto pro time kick. Estamos aí na competição. O Ravens, como eu disse, joga contra os Chargers em Los Angeles. Os Chiefs jogam contra os Panthers. Nossa, mãe, os Chiefs e Panthers, pelo amor. Eles vão descontar toda a raiva do mundo nesse coitado dos Panthers. E eu nem pagaria para ir pro estádio. Os Bills, eles entram num bye week, então eles vão descansar e acho que depois de 6 vitórias seguidas fazem que os Bills não perdem. Próximo jogo, Kiki. Domingo à noite, eu e você acompanhando esse jogo Hum. por mensagem, por áudio, por vídeo, tudo, todos os meios possíveis. Foi um jogo maluco. O Chargers, e é por isso que eu estou Uhum. usando esse boné hoje, ganhou dos Bengals, ensinaram para todo mundo que eles não são os Chargers de antigamente mais. Eles botaram o pé, porque eu vou falar para você, nos últimos anos a gente teria perdido esse jogo. Para quem não sabe, o Chargers estava vencendo por 21, desculpa, a 6 né, na metade do jogo. Tudo estava funcionando. Herbert estava brilhando. Passes, assim, passes estilo Mahomes, estilo quarterback grande, assim. Sem desrespeitar o Herbert, mas ele ainda tem que chegar naquele nível, mas ele estava jogando naquele nível. Depois do segundo tempo, só grilo, né, no ataque do Chargers. Joe Burrow colocou a capa e com Jamar Chase e T. Higgins destruiu o Chargers no terceiro quarto e empatou o jogo. E daí, no final, 2 minutos faltando, os dois times com oportunidades não conseguiram avançar para conseguir first down e chegar lá perto. O Bengals erra o field goal. Foi um jogo de erros no final ali, né, Kiki? E o Chargers saiu com a vitória no finalzinho com o touchdown do J.K. Dobbins na corrida. Kiki, fala pra mim como foi sua reação desse jogo? O que que você aprendeu sobre o Chargers depois desse jogo? O que que você aprendeu sobre o Bengals? O que que confirmou pra Uhum. você aí sobre esses times? Eu acho que assim, primeiro é o potencial do Chargers. Eu acho que eles têm um potencial muito grande. Eles só não podem deixar a bola cair, sabe? E a gente vê isso acontecer com muito time, porque o jogo do futebol americano ele é muito comprido. Então, tem time que entra com tudo, faz mais de 20 pontos, marca bem, não deixa os caras fazer ponto, e depois parece que os caras pagam. E foi o que a gente viu acontecer. Então, assim, o Chargers tem potencial para ser um dos tops times da liga. Eles só precisam manter o nível, não pode deixar a bola cair. E isso eu acho que é muito importante a comissão técnica fazer isso. É a comissão técnica. E assim, sendo torcedor dos Steelers, eu sinto que assim, eu vejo isso acontecer, mas mesmo assim o Steelers fica fazendo field goal, field goal, field goal, sabe? Tipo, 3 pontos aqui, 3 pontos aqui, 3 pontos ali. E daí a defesa vai lá e consegue fazer um fumble, consegue fazer uma interception. Então, mesmo que o ataque não tá destruindo, a comissão técnica sempre encontra as maneiras de se manter no jogo. Tipo, a gente tem que estar vivo o tempo todo. E, assim, eu acho que o Chargers tem que fazer isso. Sobre o Bengals, eu sinto que eles têm um dos ataques mais fortes da liga. Eu acho que, assim, o Bengals é da mesma divisão que os Steelers, assim, é um dos rivais, assim, dos Steelers, mas eu admiro muito o Burrow, ele joga muito bem, sabe? Eu acho que ele é um baita quarterback. E só que, assim, não adianta nada. O jogo de futebol americano, ele é jogado de dois lados, né? Ele é jogado no Uhum. ataque e na defesa. E eu vi até um vídeo de um cara, ele finge ser o Burrow, assim, e o Burrow entra e daí faz o touchdown, e daí o Burrow vai pisar fora, assim, daí tem ele mesmo como um dos caras da defesa dele. Burrow.
eu tô na sua defesa, daí o Burrow. E daí o Burrow tem que voltar e fazer outro touchdown, daí ele olha pra trás e o cara tá lá ainda. Tá Então, jogando assim, sozinho, né? é difícil. O Bengals, não adianta nada ter o melhor ataque. Eu sinto que, tipo, por exemplo, o ataque do Bengals, eu sinto que é mais forte do que o ataque do Ravens, na minha opinião. É Uhum. mais forte do que o ataque do Ravens. Mas a defesa é uma das piores, sinceramente. É, é, eu, os meus takeaways, né, os pontos que eu Uhum. tirei desse jogo, começando pelo Bengals, foi que Joe Burrow, Jamar Chase e T. Higgins precisam de ajuda, sabe? Precisam de ajuda. Não dá para você ter ânimo quando a sua defesa deixa de fazerem tantos pontos. E do lado do Chargers, assim, você pode até falar que eles caíram de produção, mas eles fizeram 34 pontos nesse jogo. Sim. O ataque fez 34 pontos. Foi uma das maiores pontuações da semana, abaixo dos Lions, né, e dos Saints, que fizeram 35. Então, a conexão Herbert e McConkey é uma coisa de admirar indo daqui para frente. Os erros que eu acho que o Chargers cometeu, indo nesse jogo, o Chargers tem a defesa que tem segurado os outros times por menos número de pontuação e Uhum. uma das que mais teve sacks na temporada até agora. Eu vi o Burrow se livrar de uns 4 sacks do Joey Bosa. Sim, sim. Eu não sei o que aconteceu com o Bolsa nesse jogo, que ele não conseguia, eu não sei se é o Burrow ou se é o Bolsa, que ele não conseguia pegar o Burrow e colocar ele no chão. E pra mim, você mencionou, né, que a habilidade de conseguir fazer o field goal. Os Bengals só chegaram perto porque o Herbert fez aquele fumble. A gente estava no 30 jarda deles, o field goal já era garantido naquele momento. E era naquele momento que o Chargers não estava conseguindo fazer nada. E o Herbert foi, correu e deu a bola para eles. E eles voltaram e fizeram um touchdown. Então, o Herbert, você quer correr, meu amigo? Tá bom. Mas por favor, desliza, vai pro chão. Não tenta bater de frente com os caras. Um que você é de papel, você vai se machucar. E outro que é fumble. Não quero que fumbles aconteçam. Então, assim, eu, como torcedor, tô animado. Sabe o que eu tô animado? Vou falar pra você. Foi o primeiro jogo que eu vi torcedor de verdade na arquibancada. Era só um mar de azul. Eu falei, finalmente, todo mundo veio pro jogo assistir. Não tô vendo mais torcedores do outro time. Então, eu vi até nos comentários os caras falando: ah, quem tem que ser torcedor do Chargers é quem tá com o time faz 10, 15 anos, desde aquela época que a gente jogava bem em 2009, 2000, 2007. Aí o outro cara falou: não, viu? Deixa eles serem torcedor também, os novos, para que a gente precisa. Deixa os caras ficar. É, pode vir. Então, se você não sabe qual time você torce, seja bem-vindo. É, o Chargers recebe o Ravens e eu tô animado para esse confronto. A gente vai falar um pouco no palpites no próximo episódio, porque vai ser um teste. Vai ser um teste para nossa defesa também. E vamos ver o que vai acontecer. E o Bengals entra num bye week, muitos bye weeks essa semana. O último jogo, vamos passar rapidinho aqui, porque não foi um jogo muito interessante, todo mundo já sabia o que ia acontecer. O Texans viajou para Dallas e ganhou dos Cowboys de 34-10. Joe Mixon brilhou, fez 3 touchdowns, mas quem voltou foi Nico Collins. Não teve um touchdown, na verdade ele fez um na primeira jogada do jogo e foi É. mandado de volta por causa de um flag. Mas que parece que assim, o Texans depende mais do Nico Collins do que eu imaginava. Sem ele, foram jogos difíceis que eles fizeram e com É. ele se torna um outro time. O que você acha sobre a importância dele para o Texans? Pô, eu acho que assim, sinceramente, eu acho que é culpa mais do Diggs, do Stephon Diggs e do Tank Dell não conseguirem cobrir a posição.
eu sinto o Tank dela, essa temporada, eu achava que ele ia ir muito bem, porque é a segunda temporada de um novato que foi bem na primeira temporada. Eu sentia que, assim, ele ia dominar bastante, mas eu sinto ele muito apagado. É, Eu não sinto ele com, assim, o Texans com a necessidade do Tank Dell e também, assim, que ele tem muito volume, sabe? E Sabe o que eu ouvi principalmente, falar, Kiki? pode Só falar. nessa parte do Tank Dell, porque ano passado, no final da temporada, ele quebrou a perna, né? Ele não foi uma lesãozinha, ele quebrou. E Hum. dizem que essa fratura que ele teve, ele tá saudável, ele pode jogar, mas ainda parece que tá incomodando ele. E falam que é Nossa. normal isso acontecer. Não tô falando assim que muda o jogador, mas talvez na mente dele não pôr tanta força naquela perna a mais, sabe? Puxar Uhum. um pouco. Isso na NFL, gente, uma mudancinha assim faz toda a diferença. Então eu acho que isso pode ser uma das razões também. Com certeza. E assim, agora eu vou falar, eu gosto do time deles. Eles também, o Joe Mixon foi uma baita contratação, Nossa, sabe? o que que o Nossa, Bengals fez, Kiki? eu não Que que sei. o... Eu posso, assim, quando eu vejo o Mixon jogando, todos os jogos o cara destrói, é assim, surreal. Então, é, e assim, assim, o Texans, eles são um time bom. Eu não, se eu acho que eles vão ganhar o Super Bowl, não, não vão ganhar, mas eles são um time que precisa de tempo. Eu acho que o técnico deles é bom, sabe? Eles estão ainda, assim, decidindo as peças principais, se organizando. Então, eu acho que o que está por vir vai ser muito bom, mas por enquanto, teve alguns que decepcionaram um pouco. E pra falar a verdade, essa franquia do Texans, eu gosto muito do técnico deles. A defesa jogou bem. Eles estão de parabéns, porque o Texans era inexistente nos últimos anos. Uhum. Sim. Inexistente. E eles draftaram o CJ Stroud, mas eles não só fizeram isso. Eles falaram, tá, pegamos o cara que a gente precisa. Vamos dar pra ele o time que ele precisa, em vez de só jogar ele num time qualquer e mandar se virar. Então agora eles têm ferramentas, estão muito animados. Eu gosto muito do CJ Stroud, né? Nós dois a gente gosta bastante dele. Mas é isso, gente. Obrigado, Kiki, por mais uma participação. Obrigado a todos os ouvintes. Deixa o like se você está ouvindo no YouTube. Se inscreva no canal para você ver as notificações dos próximos vídeos. Siga a gente no Instagram. Temos um podcast também no Spotify, se você está ouvindo indo para o trabalho. Mas fique ligado, próximo episódio dos palpites, onde a gente vai analisar a próxima semana da NFL. Tamo junto, valeu!